capítulo 12, reconheço que o tempo será bastante limitado, mas duas palavras que eu falarei nesta noite, elas sentirá um grande efeito para todos nós. Romanos capítulo 12, leremos os versículos 18 a 20. Diz a expressão paulina: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer o mal, mas vencer o mal com o bem. Quantos podem dizer amém? Amados, como sempre, todas as quinta-feiras, na medida do possível, nós nos programamos para trazer uma reflexão para a igreja de Jesus Cristo. E nesta noite não será diferente. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu esta carta à igreja de Roma, Paulo ensinou aos cristãos romanos como deveriam viver, a fim de que seus comportamentos glorificassem primeiramente a Deus. Para a gente ser muito objetivo, nós queremos trazer uma reflexão baseada nestes 4 versículos, tomando como tema o segredo do perdão no seio da família de Deus e também entre os irmãos. Eu achei por bem apresentar isso para não isolar o tema somente na família, porque entre a família também tem a igreja de um modo geral, que não deixa de ser a família. Como introdução, eu quero, apesar de ter um comentário bastante extenso, mas os textos são bem limitados. Como introdução, eu gostaria de fazer uma rápida palavra. Esse breve estudo presume que a falta de perdão nos relacionamentos familiares. Será que essa pressuposição é verdadeira? Se olharmos para a estatística de separações entre maridos e mulher, de plural, e entre pais e filhos, abandono do lar, temos que admitir que o perdão não está sendo praticado. Se sabe que o perdão na vida da igreja, o próprio Jesus, ele nos ensinou este grande ensinamento que traz
trata o perdão de Deus. Assim como Deus, Ele nos perdoou, a Bíblia nos orienta que nós devemos também perdoar aqueles que nos ofenderam. E veja que Paulo, quando ele escreve o livro de Romanos, pelo menos a gente percebe esses 4 versículos, ele diz aqui: se for possível, quando estiver em vós, tenha paz com todos os homens. É bem verdade que a gente não vamos aqui agora se agrupar com o mundo. O mundo é uma linha diferente. A igreja já tem uma outra linha. A gente sabe que muitas vezes o mundo, de modo geral, às vezes eles provocam meios, intrigam-se com nós, às vezes por motivo de razões porque nós não compartilhamos com a sua fé. E às vezes pode acontecer que nasce alguns motivos de uma intriga por parte de pessoas que não são cristãs, mas como cristãos nós temos, aí eu estou dizendo, é a Bíblia, temos que ser diferentes. E Paulo diz aqui: se for possível, quando estiver em vós, tenha paz com todos os homens. Ele não fala diretamente para a igreja. Eu não posso realmente
Por isso que não precisa, irmão. Tudo que tem na Bíblia faz parte, até porque estamos caminhando nessa jornada e aqui vamos, não é simplesmente para a gente fazer número ou dar tempo aqui, não, não é isso que queremos. Nós queremos terminar a nossa vida aqui se Jesus não voltar hoje. Se nós alcançarmos o arrebatamento da igreja, bem, eu pelo menos gostaria muito, de participar do arrebatamento da igreja. E não poderia, mas eu não quero, verdade? E a gente não sabe o dia da manhã. Vem o Salmo 130, versículo de número 4. Diz assim o salmista, né? Até porque esse salmo ele trata de confissão de pecado e esperança do perdão. Mas esse salmo 130 e o versículo 4 que eu estou destacando, ele diz aqui: mas contigo é Deus, mas contigo está o perdão para que sejas digno. Glória a Deus. Mas outra citação, veja lá em Daniel, capítulo de número 9. Daniel, capítulo 9. Veja lá o que diz o profeta, um homem que viveu uma época difícil, mas tem grandes experiências para todos nós. Daniel capítulo 9, versículo de número 9. Diz assim o livro de Daniel. Eu gostaria de ter um pouquinho assim de dificuldade. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Glória a Deus. Veja, querido, que temos 3 palavras para falar sobre o perdão. A primeira fala aquele dívida, perdão de pecado, libertação, deixar e mandar embora. Charles O'Malley atribuir um favor incondicionalmente ato do perdão divino e humano. Libertar ou liberar, a palavra do Criador. Veja 3 ou 4 assuntos que nós queremos trazer para melhor alcance. Veja Mateus capítulo 6 e o versículo de número 12. Veja o que Jesus ele ensina para todos nós. Mateus capítulo 6 e o versículo de número 12 diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Veja essa palavra aqui, é de Jesus, fala exclusivamente, né, da oração, do sermão, da montanha, e nessa oração, Jesus elaborou aqui a oração do Pai Nosso, né, do Pai Nosso, e diz aqui: perdoa-nos a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se Deus ele nos perdoou primeiro, nós também somos devedores também a perdoar aqueles que nos ofenderam. Aleluia.
E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem ânimo, perdoados te são os teus pecados. Versículo 5. Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Veja o versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem até autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Se nós analisarmos, irmãos, a nossa história, sem exceção, Deus não pode saber o tamanho nem a gravidade dos nossos pecados. Mas antes a Bíblia diz que Ele perdoou. Paulo expressa que Ele pegou a cedra que era contra nós, Ele rasgou e cravou na cruz para nunca mais se livrar. Uma das coisas, irmãos, que pode ocorrer, todos eles acontecem, que pode ocorrer no seio da família, ou mesmo entre os irmãos, algo que tenha acontecido, quem sabe, no lar, na igreja, no trabalho, em suma, o que tem acontecido? E às vezes pessoas até perdoam, chegam a um consenso e perdoam, mas uma vez por outra está relembrando aquilo que aconteceu. Como que houvesse o perdão? É como que alguém devesse algo a determinada pessoa e aquela pessoa realmente não teve com quem pagar, e houve ali um consenso em perdoar, e lá na frente aquela pessoa disse: hoje a pessoa está assim, mas eu estou assim porque eu fiz, porque eu ajudei, eu perdoei. Não faça isso, porque Jesus Cristo, que não olhou o tamanho do nosso pecado, Ele pegou, jogou no mar do esquecimento para nunca mais se lembrar. Veja que ele ainda já tem duas citações que eu quero trazer: Efésios capítulo 4 e o versículo 32. Efésios capítulo 4, versículo 32. Eu estava estudando hoje, durante o dia, me lembrei que tinha o povo administrativo também. Mas Efésios capítulo 4 e o versículo 32 diz assim: antes sermos para os outros benigno e que mais, irmãos, misericordioso. O irmão, como é bom, né? Ser misericordioso, né? Tem pessoas que às vezes recebem essa bênção da misericórdia, mas a igreja não precisa misericordioso para os outros. Nem uma passagem que Jesus disse, nem que coisa terrível. Mateus capítulo 18. Veja lá. Eu citei aqui algum versículo, mas eu quero ir mais além. Mateus capítulo 18. E referência aqui, versículo 27, mas eu quero começar do versículo 3. Veja Mateus 18, 3. Fala exatamente da parábola do credor incompassível.
sem misericórdia, né? Por isso o Rei dos Céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. Versículo 4. E começando a fazer contas, foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Vá somando aí. E não tendo ele com que pagar, seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Que crueldade, né? Versículo 16. Então aquele servo prostrando-se, humilhou, né? Prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo lhe pagarei. Está dizendo aqui: tem paciência comigo. Eu agora não tenho, mas eu vou trabalhar. Na frente eu te pago. Versículo 17. Então, o Senhor daquele servo, ouvindo de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Versículo. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, aleluia, dizendo: paga-me o que lhe deve. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo lhe pagarei. E ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Veja, a pouco minuto aquela pessoa tinha sido, né, beneficiada, alguém foi misericórdia para comer, e agora, a pouco minuto, estava sendo liberto, caiu na mão de uma pessoa que não tinha misericórdia, ele devia, levou ele para a prisão, você vai ficar preso, portanto você me paga. Mas no versículo tem diz assim: vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque lhe suplicava. Não deveria tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que devia. Assim nos fará também meu Pai Celestial, se no coração não perdoares cada um a seu irmão. Diga alto, irmãos: a seu irmão as suas ofensas. A gente deveria levar isso aqui brincando, mas isso aqui é sério. É mais sério do que pensa. Às vezes a gente está dentro da Bíblia, né? Isso é cortando o caminho, fala uma coisa e pula outra. Não, irmão. Na Bíblia a gente tem que colher ela toda. Não tem duas partes, né? Porque aquele pula, porque muitas vezes há pessoas que não gostam muito de ler o Velho Testamento. E lá está escrito, né? É olho por olho e dente por dente. É como tem crente hoje. Hoje talvez tenha menos, mas no meu tempo, há 40 anos atrás, não sei se eu estou exagerando, né? Eu tenho um aqui. Quase todas as casas eram caixinha de promessa. E como hoje, tinha uma que era de amigos, e depois passou a ter um caixinha de papelão
livro da lei, não matarás, não roubarás, não desejarás a vida do teu próximo. Também o castigo começa ali, só tem coisa boa. Ainda não tem assim, que ele só quer também o castigo começa, mas ele não quer realmente, né, o crioulo, o tutano. Aí é vez quando aparece a mensagem de bênção. Mas quando vem o cajado, essa aqui é para mim não, é para José, é para romper, é para conseguir. É bom também que seja para a gente, porque quando Deus manda a correção, Ele manda a todos. Quantos podem dizer amém? Ainda quando Ele manda, irmão, perdão, portanto, deixar ir, soltar, liberar, despedir, mandar embora, atribuir favor incondicional àquele que nos feriu. Eu até diria, irmão, me permita eu usar essa palavra da noite. Se alguém não concordar, não tem problema. Eu vou pela Bíblia. Há determinados momentos que não diria também como regra, pode acontecer de uma determinada pessoa ser esclarecida ou esclarecido pela Bíblia. Ele conhece, ela conhece a Bíblia, mas não dá lugar para Deus operar na vida dele ou na vida dela. E o que foi que Paulo escreve nos paramentos senhores aí atrás e por aí da ajuda? Está escrito aí, parece que em Efésios 4:27. Veja lá o que ele diz. Efésios 4:27, 4:24. Pelo menos eu sei a citação, mas eu queria dizer agora com base nos versículos. Veja lá se é 4:27, o que é que diz? Diz o quê? Quem podia ter aí para ele mais alto, por favor? Quem pode? Também não vou fazer não. Então, a palavrinha pequena diz 4:27. Não deis lugar ao diabo. A mesma coisa que pequenininha a gente podia ter se passado por ali, mas ele deixa crescer. Aqueles conhecem de si. Uma das coisas, irmãos, que eu particularmente
tive aquela força daquela professora ali. A mãe dela você vai chorar. A mãe você vai chorar na missão, hein? É tarde demais. Ajuda seu professor. Isso acontece muito nos colégios regulares. Acontece muito. Quem é professor sabe disso. Acontece. Mas bem, queridos, para a gente chegar mais adiante, o tempo vai esgotando já. O perdão é basicamente uma emoção, mas uma decisão. É um ato da minha vontade, não de minha emoção. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Ou se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Efésios capítulo 4, versículo 2. 2.2. O perdão é a decisão de não levantar mais ofensas perante três pessoas: Deus, os outros, inclusive o ofensor, e eu mesmo, em outras palavras, não está relembrando o que eu falei agora há pouco. Você já voltou no casal que teve um problema e a gente vive para ajudar, não é espalhar. Eu, infelizmente, essa pessoa não está aqui, mas nem tudo a igreja toma conhecimento, nem deve tomar. Às vezes o pastor tem que ser uma caixa fechada, não pode falar. Mas uma determinada pessoa chegou para mim e disse: pastor, alguém que eu vivo foi infeliz para comigo, e depois que aconteceu, a pessoa se arrependeu, me pediu perdão e quer voltar a viver comigo. Quer que o senhor diga que tipo de pastor seria? Que tipo de pastor seria ele? Para trazer um conselho arbitrário, um conselho negativo? Ou mesmo, a pessoa se arrependeu, a pessoa está querendo. E aí, qual é a sua posição? Eu só aceito? Sei. Eu preciso da minha salvação. Não sei. Olha, a pessoa saiu e foi uma vida com aquela pessoa. É fácil? Não. Mas não é possível. Não é possível. Quando a gente é líder, pastor, é que olha o mundo na frente, ensina o percentual grande para aquele homem, para aquela mulher, perder o caminho da salvação e nunca vai voltar. Eu sei que é um pouco difícil de análise, difícil para avaliar, mas se alguém perdoou e alguém disse que falhou e eu quero acertar, e eu falei, eu deveria falar, e aquela pessoa foi embora viver a sua vida. E a gente não podemos avaliar um ou todos, não. Se você olhar para o lado da mulher samaritana, né? Que perdão que ela teria que dar? Eu estou aqui generalizando e estou trazendo aqui nem uma motivação, estou trazendo aqui um exemplo. Glória a Deus. O perdão é uma decisão de não levantar mais ofensa perante três pessoas: Deus, os outros, inclusive o professor. E eu mesmo, em outras palavras, não está
O perdão é uma questão de obediência a uma ordem do Senhor. Efésios 4:32. Antes seriam uns fracos ou benignos, misericordioso, perdoando-lhes uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Lucas 17:34. Olhai como a besta. E me lembro quando as pessoas de Paulo disse: quem fica em pé, olhe que não caia. Porque ninguém nunca deve se regozijar na fraqueza de alguém. Você viu o que aconteceu com o irmão? Você viu o que aconteceu com o irmão? Nunca, irmãos. Olhando sempre para trás. Quem estiver em pé, olhe que não caia. Mas aqui em Lucas capítulo 17:34 diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra ti, serve bem no dia, e serve bem no dia que vier por ti, dizendo: arrependa-te, perdoe. Perdão é unilateral, ele não depende dos méritos do ofensor, do denado. Não há limite para se perdoar. Não há limite. Mateus capítulo 18, 21, versículo 12. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes. Bom, Jesus? Jesus disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Irmão, achei que uma vez só 7. Jesus aí, 7 vezes tá bom? Só 7, tá bom? Eu acho que é muito, né? 7. Já passou já. Aí ele disse: não somente 7, mas 7 vezes 7. Você pegou matemática, né? Quanto é que dá? Fica a matemática aí, né? 490 vezes por dia. Agora a gente está falando de pecado, irmãos. A gente está falando de pecado. Sabemos, né? Cada um a si mesmo. Tem mais aqui para do que não dá. Eu vou somente concluir aqui no resumo. Todos nós experimentamos ofensas. Um amigo que nos traz um filho ingrato, a parcialidade dos pais, uma palavra áspera, uma acusação falsa, uma data pessoal esquecida, a indiferença para comigo de alguém que me é importante. Perante a ofensa, exercemos a escolha: podemos perdoar ou tornar-nos recebíveis, amar ou odiar, estabelecer relacionamento ou romper. A primeira escolha levá-los à liberdade constante, uma vida de espiritualidade, sinceridade e opções. A segunda escolha inevitavelmente leva-nos a uma escravidão de nós mesmos. A primeira resulta em crescimento espiritual. A segunda é aquela que tem, irmãos. A segunda é aquela que tem, é a amargura. E eu diria essa noite: perdoar. Pessoa que precisa abrir mão de perdão e não perdoa, ele morre. Se ele tiver sentimento, se ele tiver realmente bem, ele não suporta. Já notou, vai dormir aquela coisa, se acorda aquela coisa. Mas eu resumo nesta noite, já que eu não pude falar tudo. Diga comigo.
perdão. Perdão. Você já notou? Você deveu ver. Meu Deus, se ela morrer, vai ficar um tempo aí. E aparece alguém dizer assim: fica tranquilo, eu vou subir, eu paro. Pode morrer, você vai morrer, não está devendo nada. Se você tiver problema de depressão, se você tiver problema de gasto, se você tiver, naquela hora, aquele mal vai desaparecer. Se vai gozar saúde. Levamos essa palavra da Deus. Perdão é saúde. Quem perdoa, ele recebe o crédito. Aleluia. E eu diria que esse crédito, esse é o crédito sério. E recebe uma bênção da parte. Até porque não é o que eu falando, este pequeno relato aqui, esse estudo, até porque a gente vai ter que chegar lá, irmãos. Sim ou não? Vai ter que chegar lá. Eu me lembro que eu estava com um amigo, por sinal, na época ele era diácono, ele era operador da missão local, e ele esteve comigo até uma certa hora do dia, e ele disse: eu vou almoçar, vou para casa almoçar. E ele foi almoçar, almoçou. Quando foi mais ou menos 4 horas da tarde, recebeu notícias: sabe que morreu agora mesmo, fulano de tal. E quem não? Não foi o quê? Isso foi um infarto atrás. Um infarto fulminante. Mal chegou no hospital terapêutico. Quando chegou lá o médico, examinou e disse: ele já chegou aqui bom. E a gente não pode brincar e ser crente. Amém? Você não concorda comigo, não? A gente não pode brincar e ser crente. Não é ele todo jeito. A gente não. Ou somos ou não somos. Diga bem por isso. Deus abençoe. Eu sei que uma palavra dessa, ela não trabalha bem, deixa a gente muito tenso, né? Traz o medo, traz o pavor. E compara o perdão, tem comparação, né? Um veículo, o carro ela tem pelo menos o meu para se descer, como normal hoje, o carro tem 6 marchas, 5 para frente e uma para trás. Chama-se marcha ré. Tem que ver se tem mais para frente. Tem uma marcha para trás. E quem é motorista sabe isso. Se parar, vai cair. Se tiver a marcha ré, não sai dali se não for para frente. Não é assim? É assim? Se tiver a marcha ré, vai ficar ali, não vai para tirar. Mas tem que ter marcha ré. Se não tiver marcha ré, vai chegar muito longe. Diga bem por isso. Vamos ser felizes, vai? Foi o coral. Nesta noite, o meu carro melhorou. O meu carro tem marcha ré. Diga bem. Marcha ré. Só assim nós vamos ver Jesus como Ele é. Amém? Graças a Deus, nosso Senhor.